Olá! Iniciaremos agora a apresentação do trabalho da disciplina de Direito Empresarial do curso de Direito, sexto período da Universidade Estadual de Goiás, campus Aparecida. A disciplina é ministrada pela professora Maíra Caiado Paranhos e o tema proposto é Sociedade Cooperativa. Terá como integrantes os alunos Gleides Barbosa, Lucas Gabriel, Lucas Lisboa, Pedro Henrique e Vitória Tavares. Ao iniciarmos essa abordagem, nos vem à mente a pergunta: o que é sociedade cooperativa? Para responder, começaremos a tratar sobre as características conceituais relevantes. Achamos importante iniciar falando sobre etimologia. Parece sem sentido, mas falar sobre a origem da palavra nos faz compreender melhor sua aplicação ao contexto. A palavra cooperação, do latim cum mais operare, traduzido literalmente como com mais trabalhar ou trabalhar com, melhor traduzido significa trabalhar juntos. De fato, a ideia de trabalhar juntos é o ponto central da palavra. Não há de se negar que desde as antigas civilizações os seres humanos utilizavam esse método de idealização, pois cooperavam a fim de se complementarem, seja a fim de atingir objetivos ou com o intuito de sobreviver. Para Tarcísio Teixeira, na sua doutrina de direito empresarial sistematizado, o vocábulo cooperativa tem o sentido de colaboração entre sócios. A sílaba co está relacionada a conjunto, e a palavra operativa a operação, portanto uma atuação conjunta para alcançar um fim comum. Agora que falamos sobre o contexto etimológico da palavra, inclusive sua importância na experiência humana para civilizações passadas, gostaríamos de pontuar que, apesar de terem relação etimológica, as palavras cooperação e cooperativa, ou cooperativismo, são distintas. Pois cooperativismo ele é um movimento social e econômico baseado na cooperação de associados em atividades econômicas. Para complementar, pode-se dizer que cooperativismo ele é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses a fim de obterem vantagens comuns em suas atividades econômicas. O conceito jurídico diz que celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica de proveito comum sem objetivo de lucro. Assim, quando retiramos a derivação da palavra cooperativismo, automaticamente acrescentamos antecedente o substantivo sociedade, pois como vocês podem ver no vídeo, nem todo ato de cooperação pode ser reconhecido como uma sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa é regida por lei e tem sua forma de existência e objetivos já pré-estabelecidos, das quais falaremos agora. Acerca dos princípios, já adiante são 7, sendo eles adesão livre e voluntária, gestão democrática, participação econômica, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade. Todos esses princípios se resumem ao fato de que as cooperativas não são discriminatórias e atendem requisitos de democracia, prezando pelos valores sociais das quais não abrem mão na busca dos seus objetivos. Para finalizar, se faz importante dizer que as sociedades cooperativas estão estabelecidas em lei. A abordagem geral sobre as cooperativas é regida pela Lei 5.764, de 16 de 12 de 71. Lá vocês encontrarão sobre o conceito jurídico de cooperativa, assim como os objetivos estabelecidos, autorização de funcionamento, número mínimo de associados, entre outros temas. Na mesma proporção, temos também no capítulo 7 do Código Civil, mais precisamente do artigo 1093 a 1096. Para saber sobre as cooperativas sociais, basta você procurar a Lei 9.867, de 10 de 9 de 99. Sobre as cooperativas de trabalho, é a Lei 12.690, 10 de 12 de 2012. E para finalizar, todo Estado possui sua política de cooperativa, e a do Estado de Goiás é a Lei 15.109, de 2 de 2 de 2005. Mais detalhes você acompanha no tópico seguinte deste trabalho. Característica das sociedades cooperativas. A cooperativa tem como principal objetivo prestar serviço para seus sócios, pois ao mesmo tempo que é dono da cooperativa, pode ser também o seu principal usuário. Isso se caracteriza como dupla qualidade. A limitação do valor da soma das cotas do capital social que cada sócio poderá tomar tem um controle democrático, sendo uma pessoa igual a um voto. O quórum para a Assembleia Geral funcionar
é fundado no número de sócios presentes à reunião e no capital representado, como ocorre em outros tipos de sociedade. O Estatuto da Cooperativa veda a transferência das cotas do capital a terceiros, dentro da sociedade, ainda que por herança. Dentro da sociedade cooperativa, o retorno para cada cooperado será proporcional ao valor de suas operações. A cooperativa não se sujeitará à falência, pois tem natureza civil, já que se caracteriza como um contrato de sociedade pelo qual as partes se obrigam a contribuir com bens ou serviços. As sociedades cooperativas buscam desenvolver uma atividade organizada, mas sem intuito de lucro. O resultado positivo não será considerado lucro, e sim será dividido para cada sócio do título de sobra. Todas as cooperativas devem adaptar seus status e seus mecanismos dinâmicos de funcionamento e deverão ser publicados no registro comercial para se adequarem à lei. O nome cooperativa deve constar no nome da sociedade, não sendo permitido usar a palavra banco. A cooperativa também deverá apresentar uma neutralidade política e não poderá ter discriminação religiosa, social ou racial. Para criar uma cooperativa, é preciso de no mínimo 20 pessoas, exceto na cooperativa de trabalho, que o mínimo será de 7 pessoas. Porém, o número máximo é ilimitado. É direito de cada sócio a um só voto nas deliberações, ainda que tenha ou não capital na sociedade, independentemente do valor de sua participação. O capital constantemente passa por mudanças, tendendo a variar na medida em que novos sócios entrem ou se retirem da cooperativa. A distribuição dos resultados é proporcional ao valor das operações efetuadas pelos sócios com a sociedade, podendo ser atribuído juro fixo ao capital. Há uma indivisibilidade do fundo de reserva entre os sócios, ainda nos casos de dissolução da sociedade. A cooperativa tem como principal objetivo prestar serviço para os seus sócios. Com isso, ao mesmo tempo que o cooperado é dono da cooperativa, ele também pode ser o principal usuário. Assim, a cooperativa pode ser vista como uma extensão do cooperado, onde o cooperado é ao mesmo tempo dono e beneficiário. A cooperativa também pode prestar serviço terceiro, mas não é o seu principal objetivo. As cooperativas são sociedades simples, que apesar de terem finalidade econômica, não têm finalidade de lucro. Lucro é a remuneração pelo capital investido, resultado direto do valor do investimento em cotas ou ações. Nas cooperativas, as vantagens econômicas oferidas pelo cooperado são resultado direto de sua atuação pessoal e não de seu investimento em dinheiro. A cooperativa pode ter empregados, como uma secretária ou um departamento de vendas, que obedecerá às mesmas obrigações trabalhistas e previdenciárias das demais empresas, mas os membros que formam a cooperativa são efetivamente cooperativados e não empregados, e são regidos pela Lei 5.764 de 1971. A primeira diferença entre o vínculo do cooperado e a relação criada a partir do contrato de trabalho é que o verdadeiro cooperado subscreve cotas do capital social, e embora o seu trabalho não seja gratuito, assim como a relação de emprego, o pagamento por ele recebido não representa salário. Além disso, os valores oferidos pelo associado dependem do desempenho de sua produção, sendo variável, diferente da remuneração do empregado, que tende a ser fixa. O artigo 3º da Lei 5.764 de 1971 indica de forma precisa que a sociedade cooperativa nasce da vontade de pessoas, na voluntariedade de adesão e de forma recíproca assume obrigações, deveres e responsabilidades.
A principal obrigação assumida é de não poder furtar-se a colaboração de qualquer compromisso assumido contratualmente pela sociedade. Sendo a cooperativa uma sociedade de interesse econômico, de necessidade comum, os resultados por ela gerados serão distribuídos aos sócios na proporção de sua participação nos negócios e no desenvolvimento das atividades a que se propõe. O artigo 1094 do Código Civil também prevê que a distribuição dos resultados não será igualitária, mas proporcional às operações e negócios que o sócio realizar junto à sociedade. O Estatuto da Sociedade Cooperativa deverá definir se a responsabilidade dos sócios pelas obrigações sociais será limitada ou ilimitada. A Lei 5.764, de 1971, restringia a definição da responsabilidade à própria sociedade. O artigo 1095 do Código Civil é mais amplo e permite que em uma mesma sociedade cooperativa existam sócios com responsabilidade limitada e sócios com responsabilidade ilimitada, tal como ocorre nas sociedades em comandita. Sendo limitada, o limite da responsabilidade do sócio compreende apenas o valor de suas cotas e o prejuízo decorrente de operações das quais o sócio participa diretamente. Se a responsabilidade do sócio for ilimitada, ele poderá responder com seu patrimônio pessoal pela execução de dívidas sociais, em caráter solidário, com os demais sócios de responsabilidade ilimitada. São órgãos da cooperativa: a Assembleia Geral, que pode ser ordinária ou extraordinária, a administração, que é composta pela diretoria ou conselho de administração, e o conselho fiscal. A Assembleia Geral é o órgão supremo da sociedade cooperativa e tem poder para decidir sobre os negócios que digam respeito ao objeto de atuação da cooperativa, bem como tomar resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da sociedade, respeitando a legislação e o estatuto. As Assembleias Gerais podem ser ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias são convocadas anualmente, nos 3 primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre a prestação de contas dos órgãos de administração, a aprovação do relatório, a destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade, a eleição dos componentes dos órgãos de administração e do Conselho Fiscal, a fixação do valor de honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração ou da diretoria do Conselho Fiscal. Já a Assembleia Geral Extraordinária será convocada sempre que necessário, deliberando sobre qualquer assunto, desde que mencionado no edital de convocação, sendo sua competência exclusiva a reforma do Estatuto, a fusão, incorporação ou desmembramento, a mudança do objeto da sociedade, a dissolução voluntária da sociedade e a nomeação de liquidantes, e a aprovação de contas do liquidante. Em todos esses casos, são necessários os votos de 2/3 dos cooperados presentes para tornar válidas as tais deliberações. A sociedade cooperativa é administrada por uma diretoria ou um conselho de administração, conforme disposto em seu estatuto, e ambos são compostos exclusivamente de cooperados eleitos pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal tem a função de fiscalizar a atuação dos administradores e é composto por 3 membros efetivos e 3 suplentes, todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembleia Geral. A constituição da cooperativa se dá por delimitação em Assembleia Geral dos Fundadores. O ato constitutivo da cooperativa, a ser levado a registro, deve conter a denominação, a sede ou objeto, a qualificação dos fundadores, a aprovação do estatuto, a qualificação dos membros que compõem os órgãos da cooperativa e a assinatura dos fundadores. É cabível às cooperativas operações de fusão, incorporação e cisão. Na fusão, uma ou mais cooperativas se juntam, confundindo seus patrimônios e corpos sociais em um só, com uma nova personalidade jurídica. O relatório é submetido a uma Assembleia Geral Conjunta, que aprovado declara extinta as sociedades originárias e criada a sociedade sucessora nos direitos e obrigações. Uma sociedade cooperativa pode incorporar outra, absorvendo o patrimônio e recebendo seus cooperados. Assim, a cooperativa incorporadora assumirá as responsabilidades da incorporada e se investirá de seus direitos. A cooperativa também pode sofrer cisão, enquanto as forem necessárias para atender o interesse de seus cooperados. A proposta de desmembramento deverá ser objeto de deliberação por Assembleia Geral Extraordinária. Deve ser aprovada por 2/3 dos presentes. Áreas de atuação. Como citado anteriormente, a cooperativa pode ter por objeto qualquer gênero de serviço ou atividade. Assim, são várias as atividades em que as cooperativas podem atuar, como por exemplo, cooperativas de trabalho.
que compreendem cooperativas de taxistas, de professores, atendentes, cooperativas de venda, de consumo, cooperativas de crédito para concessão de empréstimos aos cooperados, de seguro, agrícola e etc. As cooperativas podem ser consideradas mistas quando apresentarem mais de um objeto de atividades, como descrito na Lei nº 5.764 de 1971, no seu artigo 10, parágrafo 2º. Em geral, as cooperativas têm preocupação com o desenvolvimento econômico das regiões onde desenvolvem suas atividades. Como um exemplo, a gente pode citar as cooperativas de crédito. Elas são uma alternativa aos bancos, pois são associações de pessoas que buscam ajuda mútua para cuidar de seus recursos financeiros, oferecendo linhas de créditos e serviços bancários muitas vezes mais vantajosos do que os oferecidos pelos bancos tradicionais, inclusive quanto à taxa de juros, por se tratar de atividades sem fins lucrativos. As cooperativas são classificadas em 3 tipos: cooperativas singulares, cooperativas centrais ou federação de cooperativas e confederação de cooperativas. As cooperativas singulares são aquelas que realizam a prestação de serviços de forma direta aos seus associados. Estas são compostas por pelo menos 20 pessoas físicas. Isto conforme a Lei nº 5.764 de 1971, artigo 6º, inciso 1º e o artigo 7º. Inclusive, o inciso 1º defende que é excepcionalmente permitida a admissão de pessoas jurídicas que tenham por objeto as mesmas ou correlatas atividades econômicas das pessoas físicas, ou ainda aquelas sem fins lucrativos. Como exemplo de cooperativa singular, podemos citar a Unimed Santos, a qual atua na área médica. A imagem abaixo simboliza uma cooperativa singular, lembrando que esta deve conter pelo menos 20 pessoas físicas. Já as cooperativas centrais ou federação de cooperativas são compostas pela união de no mínimo 3 cooperativas singulares e possui como objetivo realizar a organização em uma proporção mais ampla dos serviços que forem de interesse das cooperativas filiadas, conforme a Lei nº 5.764 de 1971, artigo 6º, inciso 2 e o artigo 8º. Podemos citar como exemplo de federação de cooperativas a Unimed RS, que é a Federação das Cooperativas Médicas do Rio Grande do Sul Limitada. A imagem mostrada na tela simboliza uma cooperativa central, mostrando que a mesma é composta por 3 cooperativas singulares, neste caso mostrado. Já as confederações de cooperativas são compostas por pelo menos 3 cooperativas centrais. Estas objetivam realizar a orientação e coordenação das atividades realizadas pelas filiadas, quando a dimensão dos empreendimentos ultrapassa o domínio de competência de desempenho das cooperativas centrais, conforme a Lei nº 5.764 de 1971, artigo 6º, inciso 3º e artigo 9º. Como exemplo de confederações de cooperativas, podemos citar a Unimed, Confederação Nacional das Cooperativas Médicas. A figura mostrada na tela
simboliza uma confederação de cooperativas, sendo neste caso mostrado composta por 3 cooperativas centrais. A apresentação foi concluída, seguem as referências.